Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Rita Contarelli, gestora da TV Caras e apresentadora do Caras Bem-Estar. E hoje eu entrevistei o Dr. Eduardo Greco, gastrocirurgião e endoscopista bariátrico, sobre uma super novidade que tem no mercado, que é o balão gástrico deglutível. Que, gente, é só tomar uma pílula, ele infla na sua barriga, ajuda no emagrecimento e depois ele sai naturalmente, sem nenhum procedimento mais invasivo, sem anestesia ou qualquer coisa do tipo. Ficaram interessados? Então continuem aqui que depois da vinheta eu volto. Primeiro, doutor, queria muito te agradecer por ter tirado esse tempinho aqui para falar comigo. Eu sei, a gente estava conversando antes até um tempão e é um assunto que me despertou muito interesse e que eu tenho certeza que vai ser muito bom para todo mundo que está aqui acompanhando com a gente. Eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui com vocês, o pessoal de Caras. Vai ser uma honra bater esse papo sobre obesidade, né? O pessoal que está aí em casa, nós vamos falar um pouquinho sobre obesidade, técnicas novas, novidades. Acho que vai ser bem interessante. Então, doutor, para começar, eu queria falar um pouquinho, começar mais do zero mesmo, para todo mundo entender, que recentemente o balão gástrico deglutível, ele foi, como que eu posso dizer, a Anvisa aprovou ele para que ele fosse usado para perda de peso, assim, de outra forma. Isso. Que é essa novidade que a gente tem, que eu queria que você explicasse, que eu acho que ninguém melhor que você para explicar exatamente o que a gente está falando. Vamos lá. Então a gente já trabalha com obesidade há anos, né? Existem diversos tratamentos, né? Muito consagrada a cirurgia bariátrica. Sim. Você tem hoje a sutura endoscópica e você tem o balão intragástrico, que o balão intragástrico já é super consagrado no Brasil há mais de 40 anos. E o que é esse balão? O balão é um dispositivo que ocupa espaço. É um balão de silicone que ocupa espaço lá dentro do estômago do paciente para que ele não coma. Vai tirar a fome desse paciente. Nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre o que é fome e vontade de comer, né, Rita? Daqui a pouquinho. E dentre as novidades, a medicina vai avançando e existe um modelo novo, que é esse balão, balão francês, né, que já existe na Europa e que agora foi aprovado no nosso país para comercialização para a gente poder tratar os obesos leves. Né? Então, aquele paciente obeso mórbido, com maior peso, ele tem que ir para uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Entendi. Agora, o paciente que precisa perder 10, 15, 20% do seu peso, aí esse balão está bem indicado. E esse balão é um balão novo. Ele não é de silicone, é espécie de um papel filme, aquele papel que tem na cozinha, ele é um papel filme que faz esse balão. E ele é um balão de engolir, que a gente fala, é um balão deglutível, que é a grande novidade. Então a gente pode falar um pouquinho sobre como funciona esse balão. Sim, e que eu achei que o legal, assim, que eu acho que é o grande diferencial é não precisar de uma anestesia e nem nada assim tão invasivo, né, no procedimento. Exatamente. Então a gente estava batendo um papo aqui antes, né, o pessoal que entende de caso, o balão, qualquer tratamento que você vai fazer, né, ele tem que ser um tratamento seguro. Sim. Então esse balão ele é super seguro, eficaz e que seja menos invasivo possível, porque o paciente vai voltar às suas atividades habituais mais rápido, o paciente vai ter uma vida melhor, né, de não ter efeito colateral, cirurgia, corte, não tem nada disso. Então esse balão não precisa nem de endoscopia, nem de anestesia, porque é uma cápsula, né, a gente vai poder mostrar aí nos vídeos e tudo mais. Essa cápsula ele engole um copinho de água, ele engole esse balão, vem com um fiozinho acoplado nele, ele engole e vai até o estômago. Aí a gente faz um raio-x que visualiza, eu consigo visualizar o balão lá dentro do estômago do paciente, essa cápsulazinha. E do lado de fora eu começo a encher ele. Eu preencho ele com líquido, 550 ml, então praticamente metade do tamanho do nosso estômago vai estar o balãozão lá cheio. Aí eu puxo esse fiozinho, dá um pouquinho de desconforto para o paciente na hora, né? Aquele fiozinho na garganta, mas nada comparado a ter que internar, uma cirurgia, nada. É um leve desconforto. O paciente sente um geladinho, fala, doutor, tem algo gelado aqui no meu estômago. É o balão enchendo, fica o balão, cresce. Tirou o fio, levanta e vai embora para casa. Então o balão já está lá cheio, o paciente tira o fiozinho e vai embora para casa. E aí a grande outra vantagem de ser menos invasivo é que esse balão, né, esse produto que ele é feito, com o líquido que está lá dentro, quarto para o quinto mês ele degrada, ele solta. Então o balão vai ser eliminado pelo organismo do paciente. Ele não percebe e você não precisa voltar para o hospital, fazer uma nova anestesia, retirar esse balão. Então essa é uma grande novidade porque é o que a gente chama de balão deglutível, balão de engolir, que realmente é um balão intragástrico que está dentro de uma cápsula que você deglute, enche ele e ele vai ser eliminado espontaneamente, sem cirurgia, sem anestesia, sem nenhum tipo de intervenção. Quando a gente coloca o balão, aquele primeiro momento ele está lá, feliz da vida, está indo para casa, começa a sentir um peso, ele sente que está super estufadão,
Os primeiros dias tem um pouquinho de dor, de desconforto. Alguns pacientes têm 3, 4 vômitos, porque é um corpo estranho. Sim, O estômago, né, Rita? Ele falou, esse balão está fazendo o que aqui? Então quer eliminar, não vai passar para baixo. Tem cólica. Quer voltar, não volta, não tem como. Mas são 2, 3 dias de um desconforto maior. Em uma semana já está totalmente adaptado. Mas o paciente sai e pode trabalhar no mesmo dia. Que legal. Porque não teve uma anestesia absolutamente nada. E aí vai ter que começar a seguir uma série de orientações, nutricionais, que a gente vai falar aqui um pouquinho, que é para ele começar a perder peso. Entendeu? Então a gente seleciona bem esse paciente, que é o obeso leve, que a gente falou agora aqui no começo, que essa perda de peso vai ser importante, mas logo de cara já vai um monte de quilo embora. E isso dá autoestima para esse paciente. Seguir a dieta, voltar a fazer atividade física, que nós vamos falar aqui que é importante, fazer o acompanhamento psicológico, e aí a gente vai ter um resultado a longo prazo e começar a prepará-la. A gente bateu o papo aqui, né? Que é importante a gente falar o dia que o balão não está mais lá, né, Rita? Até todo esse trabalho mental para o paciente saber mesmo como vai ser a vida depois de retirar o balão, que não dá para ficar se apoiando, né? Vamos falar assim. Achando que o balão sempre vai estar lá para ocupar esse espaço. Depois que eles forem embora, a pessoa tem que continuar com os hábitos, né? Exatamente. Isso que vai ser o fundamental. Sim. Então, desde o primeiro momento, esse paciente ele vai passar por uma avaliação com a psicóloga, com a nutricionista, vai ser preparado, porque ele fica, Rita, um mês só tomando sopinha. É só dieta líquida. Isso é uma coisa que eu acho muito importante a gente falar. Que a vida volta ao normal, mas os hábitos vão ter que mudar. Exatamente. Não é só engolir o balão. Engolir o balão vai emagrecer. Não. Não é o balão que vai te emagrecer. O balão vai te ajudar a conseguir seguir uma dieta rígida que emagrece. Se a pessoa tomar aquela sopa, aquela dietinha por um mês, ela emagrece igualzinho, com ou sem balão. Só que sem balão, você escapa. Vai comer um pedaço de pizza de repente, vai comer um pão de queijo, tô morrendo de fome, hoje eu como. Não. Com o balão ele ocupa espaço. A pessoa perde a fome. Não consegue comer nada. Nem a gelatina que a gente manda comer, às vezes o paciente quer comer. Caramba! Então ele tolera super bem. Levinho, né? Então assim, não, doutor, não queria comer nada, eu estou muito satisfeito. Então assim, isso ajuda ela a seguir essa dieta. Então ela vai passar por essa fase da dieta líquida, depois o acompanhamento mensal com a nutricionista, vai preparando, vai transitando para tipo papinha de nenê, fica uma dietinha mais cremosa. Depois ela vai comer o purê de batata, a carne moída, o peixe. Então pro terceiro ou pro quarto mês, já perdeu aí uns 15% de peso, já está no seu objetivo mais ou menos de perda de peso, já está feliz da vida, aí nós vamos começar o quê? Prepará-la. O paciente vai comer de tudo. E você comentou no comecinho da nossa conversa que para pacientes obesos, por exemplo, é necessária uma cirurgia. E aí seria como que eu posso dizer? Quais pacientes são indicados para fazer esse procedimento de agora? Tem uma média de peso ou de idade que normalmente os pacientes vão procurar, alguma coisa assim? Sim, a gente não tem uma idade pré-estabelecida, então é até adolescentes a partir legal. de 14, 15 anos. Se esse adolescente bem novinhos, tem bastante hoje, né? Hoje, infelizmente, a gente tem 27% de obesidade infantil. Sim. Então, assim, esses adolescentes podem, desde que, né, passa pela nossa endócrino pediatra, faz uma avaliação se não vai interferir em crescimento, etc. Tá com a cabecinha boa também, né? A psicóloga percebe que ele tem, né, esse aspecto legal. Então, você tem e não tem limite de idade superior também. O que é importante é o paciente entender, assim, a meta, onde eu quero chegar. Então, esse balão, a perda de peso média é 15%, 16%, 17% do peso total. Então, o paciente está com 100 quilos, precisa perder 40 quilos, é difícil. Sim. Mas às vezes o paciente está morrendo de medo de cirurgia, eu não quero operar de nenhum jeito, então você também pode beneficiá-lo para tirar ele desse patamar. Pode ser um começo para mudar essa rotina. Exatamente, né? isso tem, mas a maior indicação vai ser para aquele paciente que está com sobrepeso ou obeso leve, que é esse paciente que precisa perder menos peso. Né? Então assim, na verdade eu estou com 80 quilos e preciso perder 15, 16, 20 quilos. Então, para esses pacientes é muito interessante. E a gente vê muito, até se vai numa academia ou em numa nutricionista, todo mundo quer um resultado muito rápido. E aí demora, obviamente, para você perder peso, indo na academia e tudo mais, e aí às vezes o paciente fica desanimado. Exatamente. Que nesse caso, ele vendo essa mudança drástica de peso, eu acho que deve dar aquele estralo e falar, nossa, tô no caminho certo, essa mudança vai me trazer tudo isso. Porque vem ao lado o outro ponto psicológico muito importante, que é a imagem corporal do paciente. Sim, você vai ganhando peso, você não consegue entender muito bem se está realmente aí. Você se olha no espelho, você não vê que você está fora do teu peso. O mundo externo vê,
mas nem sempre as pessoas não vão te falar, né? Sim. Você claro. tem, às vezes, então você é difícil de você perceber que você está meio... Aí a pessoa está até achando que está fora, alguém fala, nossa, acho que você perdeu peso. Aí o cara fala, não, mas eu tô achando que eu estou ganhando peso, o cara falou para mim que me viu, faz tempo que ele não me viu. E quando a pessoa emagrece é igual também, é interessante isso. Os pacientes emagrecem no primeiro mês, Rita, eles, não, doutor, perdi peso na balança, mas eu não acho que eu estou mais magra. Então a imagem dela também se enxerga magra, a gente precisa ir trabalhando porque demora um pouquinho para cair essa ficha dos dois lados. Então por isso que a pessoa vai ganhando peso, porque ela se olha no espelho e não acha que está gorda. Não acha que ganhou peso. A mesma coisa quando emagrece. Então a gente também trabalha esse momento para que ele comece a se enxergar, você elogia. Mas e a roupa? Legal. Você viu que sua calça... doutor, mudei, realmente, eu estava com 42, já passei por 40 rápido. Então isso tudo a gente tem que trabalhar com o paciente para ele continuar depois. Eu não quero pôr balão nesse paciente nunca mais, eu brigo com os pacientes. Né? Eu quero te tratar uma vez, eu quero que você traga sua amiga, seu familiar, a gente tem que tratar mais pessoas e você está resolvido da obesidade. Isso era até uma dúvida que eu tinha. Depois que você coloca uma vez, você pode colocar novamente no futuro? Sim, pode? Isso é um segredo, né? A gente não devia contar para os pacientes aí em casa. Mas pode, porque o balão ele é um método inofensivo do ponto de vista para o seu organismo. Não corta, não mexe com o estômago, não faz nada, absolutamente nada. Ele só ocupa espaço. Legal. Então, ele é um método pouco invasivo nesse sentido também. Então, a pessoa ficou super bem, perdi peso, mas doutor, veio a pandemia, aconteceu muito isso. Sim. Muitos pacientes meus que acabaram ganhando peso e voltaram. Edu, tentei me manter, mas não consegui, quero colocar um outro balão. Então, pode. Você pode colocar quantos balões você achar que é necessário, mas não é isso que a gente trabalha, né? A gente procura batalhar... segundo balão, mas vamos parar por aí, né? Você não vai agora, né, vou lá, emagreço, aí daqui um ano eu volto lá com o doutor Eduardo e coloco mais um balãozinho. Poder, pode, mas não é isso que a gente batalha com o paciente para um procedimento ser o suficiente, mas legal. Pode fazer quantas vezes forem necessário. E qual que é o procedimento antes de fazer esse procedimento? Por exemplo, amanhã eu resolvi pôr o balão agora. Não estou em cima da hora, né? Mas amanhã eu vou colocar o balão. O que eu tenho que fazer antes? Esse pré-preparo. Esse balão é o que tem de mais simples de tudo. O preparo dele vai ser equipe, né? Então basicamente vai passar com o doutor Eduardo, vai conversar, resolvi, tenho indicação, o resultado vai ser legal, vou pôr o balão. Ele sai lá, qual que é o próximo passo? Passar com a nutricionista, passar com a psicóloga e marcar a data. Porque o balão já está aí, já está disponível, então o balão está... Ele passando com a nutricionista, hoje nós estamos atendendo o paciente, ele passa com a nutricionista no dia seguinte, com a psicóloga, ele está pronto para colocar. Caramba. Organiza com a agenda, porque não há necessidade de exames, porque ele não vai fazer uma anestesia, não vai fazer absolutamente nada. Entendeu? Então não tem, eu preciso de exame cardiológico, porque vai ter uma anestesia. Não precisa nada disso. Eu peço na rotina exames laboratoriais, a gente sempre pede para esse paciente um ultrassom de abdômen, porque às vezes ele está muito tempo sem fazer nada. Isso não quer dizer que ele precise esperar os exames para fazer o procedimento. Ele pode fazer o procedimento, mas a gente pede porque é importante ver colesterol, triglicérides, ver se tem gordurinha no fígado. Então, isso tudo também é importante porque depois de 3, 4 meses, quando ele não vai estar com o balão e perdeu 15, 16, 17% do peso, a gente repete todos os exames. E aí tá legal. Que legal. Colesterol caiu, glicemia melhorou, triglicérides normalizou, aquela gordura do fígado desaparece ou diminui bastante. Então, isso também é um parâmetro para a gente mostrar para ele não só o lado da balança, né? Claro. Né, Rita? A felicidade. Mas não só a balança tá top, meu vestido entra, eu tô feliz da vida, doutor. Mas e o meu colesterol? Normalíssimo. Que legal. Então você, né, vai evitar, porque o grande problema da obesidade é que uma obesidade hoje ela leva a outras doenças, né? Então a obesidade leva hipertensão arterial, leva a diabetes, problemas de coronária, problemas de quadril articular porque o cara não se movimenta. A obesidade é um fator preditivo para câncer. Então a obesidade está ali relacionada com a hora que você tira a obesidade do paciente, você está tratando isso tudo junto. O paciente para de tomar remédio para a pressão. E a gente está falando aqui, né, que é um procedimento extremamente simples e que não é invasivo, mas eu queria saber se tem algum grupo de pessoas que não pode fazer por algum motivo, e se há alguma contraindicação, alguma coisa assim, até em relação à alimentação, que você falou que no começo só toma sopa. Isso. Tem alguma questão de contraindicação em relação a remédio? Pode tomar todos? Tem alguma Legal coisa assim? Sua dúvida. Não, espetacular, muito bom. Quem precisa tomar medicação, que vive, eu tomo meu remédio da tireoide, não tem problema nenhum. Legal. Então acho que é uma balão, coisa muito importante, né? Bem perguntado, exatamente. Porque o balão vai estar lá ocupando espaço, mas tem espaço para um pouquinho de comida e também tem para medicação. Então no começo a gente orienta, vai tomar o seu remédio,
No primeiro ou segundo dia, às vezes o paciente toma o remédio, vomita o remédio, a gente explica, toma o remédio de novo. Então, pode continuar com os seus tratamentos normais, né? Ah, doutor, eu tomo suplementação do meu cabelo, eu tenho um acompanhamento dermatológico, então o balão não interfere em absolutamente nada nesse sentido. A contraindicação que a gente tem absoluta são pacientes que têm algum tipo de procedimento no estômago prévio. Então, o paciente fez uma cirurgia, emagreceu, bariátrica, e voltou a ganhar peso, mas não cabe. Não vai usar o balão. Não tem como pôr esse balão, não tem como ele engolir esse balão, não tem como ele usar esse balão. Então, a única restrição que existe é realmente isso. O restante, tudo são coisas relativas, né? Então, por exemplo, até pacientes HIV positivos que estão fora do peso podem usar o balão. É uma dúvida. Ah, doutor, eu tenho HIV, se não está na doença, né, na AIDS, não tem problema nenhum. Doutor, eu tenho alguns distúrbios meus de coagulação do meu sangue, estando controladinho, pode usar o balão. Também. Eu tenho uma doença inflamatória intestinal, não está em atividade, podemos utilizar o balão. Então, não existe nada que você não consiga se alinhar para que o paciente possa colocar o balão para emagrecer, exceto se é cirurgia no estômago. E em relação ao valor, quanto mais ou menos que sai para fazer um procedimento como esse? Hoje o balão ele está chegando agora no mercado, né? Sim. Então ele vem dolarizado, então ele não é um balão muito, né, barato. Então esse balão, ele hoje vai sair, se você pôr o global numa totalidade, algo em torno de uns 18 mil reais. Entendi. É quando a gente pensa algo em torno de 3, se você pensa em dólares, né? Então 3 a 4 mil dólares mais ou menos, é essa média que ele chega. Porque ele chega só o balão algo em torno de 12 mil reais. Sim. E aí você tem alguns custos que vai ser esse, né? Você tem que pôr a consulta da equipe, da nutricionista. Então é mais ou menos essa faixa de preço que vai estar saindo esse balão. E doutora, eu separei alguns mitos e verdades pra gente fazer aqui. Vai me pegar a Rita agora, hein? E algumas dúvidas que eu encontrei também. Primeiro, o balão alarga o estômago e deixa um espaço maior após a retirada. Mito, né? Esse é um grande mito. As pessoas se assustam. Eu vou pôr o balão, meu estômago vai ficar gigante. Eu vi muito sobre isso na internet até. Isso, mas muitas pessoas perguntando, perguntam né? demais. Isso perguntam pra gente também. Não, o nosso estômago, ele tem uma capacidade de distender. Né? Porque o estômago ele é um músculo que distende. Você vai comendo e esse seu músculo distende, conseguindo chegar até 1,3 litro, 1,5 litro quando a gente come demais, né? Por isso que come muito e está lá quase explodindo. Caramba, não sabia disso. Tá bastante. O balão, ele ocupa, como a gente disse, 550 ml, praticamente metade, um pouquinho menos desse estômagão. Só que ele fica lá quietinho e você come pouquinho e seu estômago não distende. Então, ele não vai fazer o seu balão ficar mais alargado. Ah, tirei, agora ficou um buraco negro. Não. Quando você tira, você já não tem mais nada te ajudando a preencher aquele espaço. Isso é a realidade. Por conta própria. Mas ele não vai alargar o teu estômago. Pode colocar sem problema nenhum, não vai trazer nenhum tipo de alteração. Legal. Pode provocar gastrite? Pode. Então isso é uma verdade. Por isso que quem usa o balão, a gente utiliza a medicação, o protetor gástrico, junto durante todo esse procedimento. Então ele coloca o balão, imagina que o balão ele é um irritante lá dentro. Então ele faz com que o paciente produza um pouco mais de acidez. Aí, para controlar essa acidez, a gente utiliza o que a gente chama de inibidor de bomba, é muito conhecido, né? O omeprazol da vida, né? Então, esse paciente utiliza essa medicação por todo o período que ele tem, aí isso controla a acidez e ele não vai ter dor, não vai desenvolver nenhum problema, não. Legal, mas aí, então, por exemplo, pacientes que têm gastrite, refluxo, já é legal também ir preparado com isso de que vai ter que entrar na medicação. Isso não é uma contraindicação mas absoluta, mas assim, doutor, eu tenho um refluxo, mas tá com sintoma? Tô. Então a gente trata primeiro, tira ele do sintoma. Não estou mais sentindo dor, não estou sentindo queimação, não estou sentindo nada. Colocamos o balão. Legal. Colocamos não, né? Ele engole. Esse verdade. aí você vai engolir. Não precisa nem fazer nada, não é nem colocar. A pessoa só toma um remedinho. O balão murcha com o tempo ou se o paciente comer muita comida. Eu vi muita dúvida sobre isso também. Isso é um mito. Né? Então, esse é um mito. O balão com o tempo ele não vai murchar. Você pode comer o que você quiser, não tem nenhuma comida que vai lá estragar o seu balão, isso não existe. O que existe de realidade é no balão convencional, a válvula desse balão pode ter algum tipo de vazamento. Então, esse balão ele é utilizado com líquido azul, porque aí o paciente faz uma urina esverdeada e avisa, aí o médico tem que ir lá e trocar esse balão, o normal. O balão deglutível não tem esse problema. Isso não acontece. Ele sozinho, depois desse período de 5 meses, ele se degrada e vai ser eliminado. Esse mito ou verdade que eu vou ler agora foi uma coisa que eu achei muito louca, mas que eu vi mais de uma pessoa perguntando sobre isso. Vamos lá. O paciente consegue deslocar o balão para o lado do estômago e comer mais.
Verdade. É verdade? Verdade. Caramba! Então assim, o balão ele fica alocado lá no estômago. A pessoa vai emagrecendo, se você deitar, você consegue até às vezes perceber um calombinho, entendeu? Porque ela vai perdendo peso, vai sumindo a gordura e você vê, consegue até visualizar em alguns pacientes. E a gente quando examina, você apalpa o balão, você consegue sentir esse balão. E tem uma situação que às vezes o balão ele sai da posição que ele fica no meio do estômago e vai para o finalzinho do estômago. É como se ele entupisse. Imagina que o seu estômago é uma pia, tem o ralo ali embaixo que a comida tem que passar. Sim. Se o balão vai nesse lugar do ralo, entope. Então o paciente começa a ter dor, doutor, estou vomitando, eu não estava vomitando. Aí você vai no consultório, você mobiliza esse balão. Eu consigo pôr a mão na barriguinha do paciente, a gente mobiliza. E aí a gente tem que tomar cuidado para esse paciente, aí ele entende. Vamos aprender como fazer, né? E alguns pacientes, infelizmente, aquilo não teve devido acompanhamento, não está sendo acompanhado, não mudou a cabeça, ele faz isso. Ele vai lá, dá uma mobilizada no balão dele, porque ele sabe que se ele pôr o balão mais para o lado, ele vai ter mais espaço no estômago. Nossa, não acredito. Então, isso existe, a gente consegue mobilizar o balão. A gente não conta isso para os pacientes, né? Mas os pacientes aprendem. Todo mundo sabe porque a internet está aí, eles perguntam, né? Doutor, o que acontece? Por que o senhor fez essa manobra? Então a gente consegue fazer isso para, que a gente fala, desimpactar o balão. É possível expelir o balão durante o vômito? Isso daí isso não tem como, porque o balão é grande. Sim. Né? Então tá vomitando, não vai conseguir. Talvez uma situação raríssima, se esse balão murchou, tá lá dentro do estômago todo vazio, e a pessoa vomitar o balão, mas assim também. Muito vai ter que raro, ter um esforço assim, absurdo, porque a gente tem uma válvula aqui no esôfago, então você não vai ter. Evacuar o balão, isso pode acontecer. Se a pessoa, né, já houve relatos, a pessoa não percebe ou não identifica que a urina esverdeou e esse balão esvazia, entendi. Ele fica murcho lá dentro e aí a pessoa vai acabar eliminando. Mas esse é o balão normal? O balão normal. Esse outro, né, o balão de engolir esse novo, vai evacuar normal, ele não vai perceber nada. Refrigerante pode corroer o balão? Mito, também. mas é proibido. Não pode? Não pode. Aí, gente. Então a gente, exatamente. Então existe até uma confusão quando é o balão tradicional, quando a gente vai tirar, a gente pede para o paciente, veja como o refrigerante é tão ruim, né? Então a gente fala, ó, você vai tomar um refrigerante 0 no dia anterior para limpar o balão, e é verdade. Então a gente pede, doutor, mas eu estou 6 meses aqui sem tomar refrigerante, aí para tirar o senhor está mandando eu tomar? É para você ver como isso daí não presta. Porque, né, o refrigerante, ele tem muito sódio também. Então o 0, ele não tem o açúcar, né? Mas ele é rico em sódio, isso também é ruim para o nosso organismo, é ruim para quem tem hipertensão. Ele dá edema, ele também dá inchaço, e ele é cheio de substâncias nocivas. Então a gente pede, você está aqui para mudar seus hábitos. Então, né, você vai partir para a água, você vai partir para o suco natural. A gente dá uma dica para as pessoas que tomam o refrigerante, tem uma dificuldade de largar o refrigerante, que é a água com gás. Isso funciona bem. Legal. Tá? Porque o paciente, ele, além do refrigerante, claro, tem o sabor, etc., ele tem aquela sensação gostosa do gás. Aquela coisa gelada, nossa, eu tomei e me senti bem com o gás. Então, a água com gás é algo que funciona bem quando você vai substituir para esses pacientes que são muito viciados no refrigerante. Legal. E a gente consegue uma substituição bem legal com a água com gás. E dá para colocar um limãozinho, laranja, isso, então exatamente. Vai melhorando. Uma aguinha com gás com sabor, entendeu? Muito melhor do que o refrigerante. Legal. E a última, o balão provoca muitos gases. Também vi muita gente perguntando sobre isso. Sim, isso é uma verdade, isso pode acontecer. Por quê? Imagina que você está com o balão dentro do teu estômago e você come, a sua digestão vai mudar. Com certeza. Então, uma digestão hoje que você faz em 2, 3 horas, ela demora 3, 4, porque o balão está lá atrapalhando essa digestão. Esse alimento fica mais tempo lá dentro do estômago parado e está sendo digerido. Então ele forma mais gás do que o habitual, do que se ele tivesse ido embora. Então as pessoas realmente, a pessoa que sofre já disso, né, de ter muitos gases, etc., são essas pessoas que têm uma digestão ruim. Sim. Então o balão ele faz isso, e isso é bom por um lado porque a digestão mais lenta você não quer comer. É verdade, é verdade. Você comeu um pouquinho, está estufada, enche de gás, a barriga fica cheia de gases lá e a pessoa se sente incomodada. Então a gente dá medicação para esses gases também para ajudar a aliviar essa sensação,
mas é uma verdade, vai ter mais gases esses pacientes. Doutor, só quero te agradecer. Não tem mais aí uns mitos aí pra gente ficar batendo papo alguns, lá, a gente pode continuar. É que alguns a gente já até respondeu. Rita, não, maravilhoso, né? Muito bom. Mas eu quero te agradecer muito, porque eu adorei a nossa entrevista. Eu achei que pra mim foi extremamente, acrescentou muito, e eu tenho certeza que pro nosso público também. Então, obrigada, de verdade. Não, eu que agradeço, né? Então é deixar o recado aí o pessoal que tá em casa, se cuidar da obesidade. Obesidade é uma doença crônica, não tem cura, mas tem controle. Então procure um profissional. Você está fora do seu peso, vale a pena algum tipo de tratamento, né? Seja cirurgia, seja medicação, seja o balão de engolir, seja às vezes é só uma orientação nutricional, né? Sim. Com a nutricionista, às vezes você está precisando só disso para ajeitar um pouquinho de atividade física. Então, procurando um profissional, vai ter um caminho para evitar problemas no futuro. Então, esse espaço é maravilhoso, né? Super conceituado o programa de vocês. Muito obrigado, Rita, pela oportunidade. E estamos à disposição. Eu que agradeço sempre. As nossas portas sempre vão estar abertas para você. Obrigada. Obrigado. Pessoal, vocês continuem nos acompanhando, se inscrevam aqui no canal, deixem o like de vocês, compartilhem com os amigos e até a próxima.